Olá, turminha, mais uma vez. Vamos dar continuidade, então, às nossas tarefinhas de casa. Lá na página 73, nós temos, então, alguns questionáriozinhos e você vai responder conforme a entrevista que Cláudio Fragata fez lá na paginazinha 60. Você vai retornar então à paginazinha 60, lá no Jornal do Joca, e vai fazer a leitura da entrevista que Cláudio Fragata fez ao Jornal do Joca. Ok, turminha? Então vamos lá. Letrinha A. Quando Cláudio Fragata nasceu? Retornando lá na leiturinha da página 60, nós vamos encontrar então essa entrevista que Cláudio Fragata concedeu ao Jornal do Joca. E logo no início nós encontramos Cláudio Fragata nasceu em Marília, no estado de São Paulo, em 25 de novembro de 1952. Então nós já encontramos a resposta da letrinha A. Retornando então à paginazinha 73, vamos às nossas respostas. Quando Cláudio Fragata nasceu? Ele nasceu em 25 de novembro de 1952. Letrinha B. Qual é o título do livro que Cláudio Fragata está produzindo atualmente, turma? Volte ao texto, faça a leiturinha que você vai encontrar. Confira lá na leiturinha que ele diz que atualmente o título que ele está produzindo é A África que você fala. Volte ao texto e confira sua resposta. Número 2. Copie a pergunta da entrevista publicada no Jornal do Joca digital que você considera mais interessante e responda. Como você sabe que é uma pergunta? Lembrando que toda pergunta ela apresenta no final da sua frase um ponto de interrogação. Então é assim que nós sabemos quando a frase indica que é uma pergunta, quando nós encontramos no final da frase o ponto de interrogação. Então, volte ao texto e procure a pergunta que você mais achou interessante, turma, e anote a pergunta que você gostou. Número 3. Faça uma pergunta para cada uma das afirmações a seguir. Lembre-se de usar o ponto de interrogação. Letrinha A. Paulo nasceu no Brasil. Que pergunta nós podemos formular para que essa resposta seja correta, turma? Paulo nasceu no Brasil. Nós podemos perguntar, então, onde Paulo nasceu? Não esqueça que a palavra Paulo é um nome de uma pessoa. Toda vez que nós escrevemos o nome de alguém ou de algum lugar, nós escrevemos com letra maiúscula. Terminamos de escrever a pergunta, ponto de interrogação, turminha, para mostrar que é uma pergunta. Letrinha B. Os alunos do segundo ano leram uma entrevista. Que pergunta nós podemos formular para essa resposta? Nós podemos perguntar o que os alunos do segundo ano leram. O que os alunos do segundo ano leram? Ponto de interrogação, é uma pergunta. Letrinha C. O esporte preferido de Inês é ginástica olímpica. Que pergunta nós podemos fazer para a Inês para termos essa resposta, turma? Pensa aí e escreve que pergunta você faria para a Inês para descobrir qual é o seu esporte preferido, turma? Anote então em seguida a sua perguntinha, ok, turma?
Então, turminha, finalize as suas atividades com muita atenção, muito capricho. Não esqueçam, iniciou a resposta, letra maiúscula, finalizou a resposta, ponto final ou ponto de interrogação quando for uma perguntinha. Ok, meus amores? Beijo e boa aula a todos vocês!